Bom dia, meu nome é Lise, eu sou a mãe da Ana Clara, da Catarina e do Gabriel e nós somos homeschoolers pelo método Charlotte Mason. Eu recebi uma pergunta e não foi a primeira vez que me perguntam isso e achei que seria bem interessante responder aqui no canal, que é qual o meu gasto com homeschool, mais especificadamente qual o meu gasto usando o método Charlotte Mason. Eu sei que o financeiro não deve ser o único motivo de se fazer o homeschool, né? Homeschool é muito mais que isso, mas eu sei também que pesa na decisão dos pais. Aqui em casa pesou quando a gente foi decidir, né? Não foi o principal motivo, mas quando eu tive que trabalhar menos, né? Reduzir minhas horas no serviço, eu não tinha mais como continuar pagando a escola da Ana, que era uma escola muito cara na época. Então eu tive que tirá-la da escola e começaram minhas pesquisas sobre homeschool e cá estamos nós. Então teve um peso grande aqui em casa e eu sei que em algumas outras famílias a questão financeira pesa também. Muitos pais não têm condição de pagar uma escola particular, não querem colocar na pública e aí, assim como eu, começam a pesquisar sobre o homeschool e acabam nesse mundo do homeschool. Bem, o principal gasto aqui, que é um gasto constante, são com os livros, né? A Charlotte prezava mais pelos livros mais antigos. Ela dizia que os livros deveriam passar no crivo do tempo, né? Então, muitos dos livros que a gente usa aqui são livros usados, livros que a gente encontra em sebo, né? Aqui eu ainda tenho frete, né? Aqui na minha cidade tem um sebo só. E eu acabo usando muito estante virtual, tem o acréscimo do frete, mas se você está numa cidade que tem um bom sebo, que você pode dar uma procurada pessoalmente, já vai ser uma economia para você essa questão do frete, né? Esse ano, especialmente, a Ana está no ano 2, né? Os livros que ela vai usar, está usando, né? Nós começamos já. Em literatura, que é Mitos Gregos e O Peregrino, tem edições novas. Então eu dei preferência, tem versões antigas, mas eu dei preferência pela versão nova, até porque aqui em casa a gente vai usar bastante, então eu tive condição, dei preferência pelo livro novo. E eu somei aqui o quanto a gente gastou com os livros curriculares, né? Que ficou em média R$300. Isso já incluindo os fretes. Como eu disse, eu tive alguns novos, comprei alguns pela Amazon, comprei alguns usados pela Amazon. Então, eu paguei de frete cerca de 6 a 8 reais. E eu dei preferência para comprar vários livros no mesmo lugar, o que deu uma barateada, né? Deu economia. E é claro que eu não gastei só isso em livros, né? Eu comprei mais livros. Mas eu comprei porque a gente aqui em casa tá organizando a nossa biblioteca, tentando ter uma variedade bacana de livros para que a gente tenha acesso, para minha leitura também, para que as crianças tenham livre acesso. Mas esses que eu falei, né, esses que estão incluídos nos R$300, são os livros que seriam tipo os livros obrigatórios, né? Os livros do currículo da Ana. As leituras de história, de geografia, então estão todas incluídas nesse valor. Outros materiais que a gente usa, né? A Ana ainda não usa muito caderno. Né? Mais pra frente, no método, a gente tem cadernos, né? Cadernos de... vai ter, mais pra frente tem caderno de geografia, tem que desenhar mapa, tem caderno para anotações de história. Por enquanto, nesse ano, né? E a gente tem, e no primeiro ano também, o que a gente usou de caderno foi o caderno de caligrafia, né? Um caderno pautado. E um caderno para desenho, um caderno comum, sem pauta. E o caderno pro Diário da Natureza. O Diário da Natureza geralmente é um caderno mais caro. O ideal seria a gente comprar folhas 300 gramas, né? E aí os cadernos que tem à venda variam ali 50 para
vários valores mais altos e tem poucas folhas. E aqui em casa, mas a gente tem a opção de comprar blocos, né? Os blocos de folhas saem mais em contas. Então, aqui em casa, o que eu fiz? Eu comprei um caderno que ela usa como caderno da natureza, que é esse aqui da Canson. Ele não é o ideal, ele é 140 gramas, mas ela usa ele para os desenhos da natureza. E a gente tem, e eu compro também blocos, né, com folhas avulsas, quando ela quer fazer um desenho em aquarela, que não é do caderno especificadamente, né, ela usa os blocos, para não, porque esse aqui eu deixo só pro diário da natureza, né. Como eu falei, não é o ideal, ele é 140 gramas, ele é um pouco mais firme que uma folha de caderno comum. Ela não chega a ficar muito engenhada, mas ela dá uma ondulada com a aquarela, né? Então, aqui eu ainda auxilio a Ana na questão da quantidade de água, né? Mas a Catarina mesmo, quando ela pega para desenhar, né? Que eu deixo ela desenhar livre, ela já não tem uma instrução. Se ela desenhar nessa folhinha aqui, a folhinha vai engenhar toda, porque ela vai e faz aquela festa com a água, né? Então, quando ela quer pintar, ela usa o bloquinho, uma folha de 300 gramas, que é o ideal. Já o caderno de caligrafia é bem barato, né? Você encontra aí de vários preços no mercado, mas aqui, se não me engano, eu paguei 5, 6 reais no caderno de caligrafia. E o caderno de desenho também é também na faixa de uns... se não me engano, esse ano eu paguei 12 reais no caderno com a capa mais firme, né? No caderno de desenho, no caderno de desenho comum. Ela também tem... A gente também usa aqui uma lousa. Esse aqui, ó. A gente tem uma lousa maior, acho que vocês já viram, né? Fica pregadinha ali na cozinha, que é o fundo de algum dos vídeos. Mas a gente comprou essa, que ela treina as caligrafias, né? Agora ela já tá no caderno, mas inicialmente a gente treinou as caligrafias aqui. E as meninas também desenham muito, brincam muito com essa lousa. Aqui eu deixo também visíveis as palavras novas da Ana, que ela tá aprendendo, ficam visíveis. Então, a gente usa bastante essa lousa. Eu vi opções no mercado de umas mais bonitinhas, assim, mas que também eram mais caras. Essa aqui foi bem barata, acho que não chegou a ser 20 reais. O mais caro são os pincéis, porque os pincéis também tem de vários valores no mercado. Eu dou preferência a comprar o pincel da Faber-Castell, porque aqui ele custa 10 reais cada. Como as meninas usam muito, se eu comprar outra marca, não dura uma semana. O da Faber-Castell já tem uma resistência maior, dura alguns dias mais. Elas desenham o tempo todo nessa louça, né? Tá sempre aqui o acesso delas, então a gente gasta muito mais com os pincéis, né? Outros materiais que a gente usa aqui são mapas. Aqui no meu celular não é desses que vira, né? Mas fica no corredor aqui pregado. Nós temos o mapa do Brasil, o mapa Mundi, pregadinhos lá. Eu acho que foram 12, 13 reais cada mapa, na casa dos 10, 15 reais no máximo cada mapa, né? Claro, se você quiser um mapa muito bonito, eu vi uns coloridos lindos, enquadrados, moldurados, que ficavam muito caros. Mas um mapa simples, né? Pregadinho na parede, né? Esses de papelaria mesmo. Nós também não usamos muito lápis de cor, né? Mas eu tenho muito lápis de cor, porque eu gosto de lápis de cor. Eu particularmente gosto de desenhar com lápis de cor. Então acaba que as meninas entram no gosto, elas também desenham bastante com lápis de cor. Então a gente sempre tem uma caixa de vários lápis de cor, né? Compro 24, 36, ó. Então sempre tem lápis de cor, e lápis de cor perde rápido, né? Cai aqui, quebra ali, aponta demais. Então a gente sempre tem lápis de cor. Então a gente tem esses gastos, lápis, borracha. Em casa, até que lápis e borracha a gente tem conseguido manter eles bastante tempo. A gente deixa aqui na mesinha, um copinho ali. E a gente tem conseguido não comprar muito. Fico sempre de olho para não cair, não perder.
esses lápis. Então, gastos normais com lápis, tesoura, régua, esses artigos pequenos de papelaria, né? Eu não sei dizer exatamente o quanto que a gente gasta com isso, mas não é muito, não pesa. Esse ano elas ganharam de presente da tia uma caixa de giz pastel. O giz pastel, ele é mais caro, né, que um giz de cera comum, mas compensa muito. Você tem que ter o cuidado, se você tiver crianças menores, para não ficar deixando cair para questão de quebrar, né? Eles muito quebrados, claro, vão durar menos tempo. Então, a caixa de lápis de cor, de giz pastel, desculpa, varia de preço, eu vi na internet, de 35 a lá se vai, dependendo da quantidade de cores, né? Uma média, a média do valor é a média das cores, né? Se pagar 35, é só comprar em média uma caixa com 30 cores, que elas têm uma caixa de 49 cores, né? Que custa mais ou menos 50 e poucos reais. Elas têm mochilinha, elas têm uma mochila que a gente usa nas caminhadas. Sim, aquarela, né? A gente tem o potinho de aquarela, o estojinho de aquarela. A gente não foi preciso comprar uma marca muito cara, a gente comprou da Faber-Castell mesmo, é bom. Os pincéisinhos também, a gente comprou um conjuntinho da Faber-Castell, não são os pincéis profissionais, mas tem 4 tamanhos diferentes, pra gente foi excelente. Então, a mochilinha que ela carrega, né, cada uma tem uma mochilinha. Comprei em lojinha de roupa mesmo, uma mochilinha comum pra ela. As botinhas ou tênis, porque a gente caminha bastante, a gente vai muito a parque, vai muito na natureza, então elas precisam ter. Um gasto que a gente tem bastante é com roupa, porque elas sujam muitas roupas de terra e encarte. Então, acabei que eu comprei alguns shorts jeans de segunda mão, né? Porque shorts jeans você vai comprar um novo na loja, é um artigo, eu acho caro, né? Então eu consegui achar em bom estado de segunda mão. E aí fiz um arsenalzinho dos que elas vão ao parque, das roupinhas que elas vão ao parque, né? Porque essas roupas geralmente se perdem, né? Depois de um tempo. Vai manchando, aqui elas gostam muito de areia, a gente senta muito na areia, senta na terra, então acaba que roupa se perde rápido. Então tem que deixar umas roupas para essas atividades, né? Então elas têm a roupinha tem as roupinhas que elas usam para isso, as botinhas dela, né? E a gente gasta um pouco mais com gasolina, porque o parque que tem aqui ao lado de casa, tem um parque em frente à minha casa, que eu não tenho coragem de entrar, é uma mata fechada, acho super perigosa. Não entro lá, às vezes pra passar em frente eu vou com o meu marido e o cachorro, porque lá é cheio é movimentado, assim, de usuários de droga, muito perigoso, acho uma tristeza. Tem um parque próximo à minha casa, aqui 5 minutinhos da minha casa, que tem pouca árvore. Então a gente vai lá quando eu não dá tempo de ir num parque mais longe, às vezes o dia tá corrido e tal. A gente vai lá, pra pelo menos dizer que a gente viu verde um pouquinho. Elas brincam lá tem parquinho de areia, elas gostam muito de areia. Mas aí acaba que no fim de semana a gente sempre procura um lugar mais longe, né? A gente vai a Goiânia, então já é meia horinha de viagem, sempre tem ali meia hora, 1 hora de viagem pra gente achar um lugar de natureza bacana mesmo, pra gente poder fazer uma caminhada. Então é um gasto que a gente tem, gasolina, né? Combustível, carro e tal. E os móveis, né? Os móveis que a gente tem aqui em casa, que também é um gasto alto. Mas, por exemplo, os móveis a gente comprou no fim do ano passado. Durante o ano passado a gente fez nosso homeschool tranquilo. A gente tinha um estante para livro só, agora a gente comprou a segunda. E eu comprei uma mesinha para elas, né? Uma escrivaninha. Então é um gasto maior, nessas estantes não são baratas. Sim, tem baratas no mercado, mas eu dei preferência a comprar uma mais resistente, né?
Então, foi um gasto maior, mas é um bem durável, né? Vai ficar aqui em casa anos e anos. Não é uma coisa que eu vou ter que ficar comprando. Não vou ficar comprando de novo, né? Eu ainda não tenho. Essa aqui ainda tem 2 prateleiras vazias embaixo. E a outra que a gente tem mais antiga ainda sobrou um espacinho depois que eu reorganizei os livros. Então, vai dar pra gente usar bastante tempo também, né? Não é algo que eu vou ficar comprar de novo, né? Mas se você não tiver, não tem condição de comprar assim móveis específicos, né? Uma mão francesa, uma prateleira resolve muito, né? Aqui a gente usou a mesa e ainda usa a mesa da cozinha bastante, principalmente para os desenhos em aquarela, em aquarela que a gente precisa de mais espaço. Essas mesinhas não são suficientes, então a gente usa a mesa da cozinha ainda, então ainda é muito bem-vinda. Então, eu acho que esses são os principais gastos que eu tive com as meninas, né? Aqui. E se eu esquecer de outro, depois eu vou colocando aí nos comentários, vou adicionando. Mas eu acho que no geral foi isso. Eu espero que ajude vocês, tá? Qualquer dúvida pode perguntar, pode colocar nos comentários, que em breve a gente responde, tá? Obrigada por acompanhar a gente.